trouxe alguns vídeos sobre uma imagem sobre a Reforma Protestante, que hoje faz 511 anos da Reforma Protestante. Quando tudo parecia perdido, um homem lê a luz de velas: o justo viverá pela fé. Essa é a história de Lutero, né? E a Bíblia fala, né? Que veio John Hus, John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, e o que fez a Reforma Protestante foi Martinho Lutero. E é muito interessante estudar a história de Jerônimo Savonarola, porque Jerônimo Savonarola foi tipo um João Batista da Reforma. Eu não sei se vocês conhecem a história, mas Jerônimo Savonarola, quando a Bíblia era pregada em latim, virada para o altar, que ninguém entendia a palavra, Jerônimo Savonarola foi o padre do arrependimento, que começou a pregar o Cristo como deveria ser pregado. E a história de Jerônimo Savonarola conta que as multidões, elas se reuniam e elas queimavam seus deuses, seus quadros, suas estátuas em frente às catedrais romanas. E isso gerou uma grande fome no povo de conhecer. E ele é precursor de John Hus. Né? John Hus foi morto, enforcado e lançado na fogueira. E Jerônimo Savonarola também foi um grande pregador do Evangelho. São homens que você não ouve falar muito. E logo após Jerônimo Savonarola pregar o arrependimento e fazer com que as pessoas queimassem seus deuses, suas estátuas, a história diz que surge Martinho Lutero, incendiado por um versículo bíblico chamado "Justo viverá pela fé". Lutero, então, começou a pregar as suas 96 teses nas catedrais romanas e começa uma grande revolução, porque aqui em 1500, meus irmãos, estava em alta a venda da indulgência. Você sabe que a venda da indulgência, ela era uma carta assinada pelo Papa, que quem possuía essa carta era digna do reino dos céus. Então as pessoas vendiam suas propriedades, suas casas, tudo que eles tinham, e eles compravam essa carta. Agora segura aí, porque o que eu vou falar é muito forte. Eles compravam essa carta, eu estou com uma nota fiscal aqui, mas imagine que isso aqui era o que eles compravam. Então eles compravam a indulgência. E sabe o que eles faziam, irmã Adilma, irmã Adriana, Deus abençoe irmão Cleiton, irmã Cris. As pessoas saíam na rua com essa carta dizendo: eu já comprei meu terreno no céu, eu já estou salvo. Essa história de comprar terreno no céu, ela veio através da indulgência. Então Lutero, a tese, as suas 96 teses, elas eram baseadas no quê? O homem não precisa mais pagar o preço pelo seu pecado, porque Jesus já pagou o preço na cruz. Então Lutero, ele veio para trazer uma reforma protestante que fizesse com que os católicos se revoltassem contra a sua própria igreja. Por que eles estavam vendendo terreno no céu? Porque a Basílica de São Pedro não tinha sido terminada. Irmãos, em Roma existem portas maciças de ouro. Ninguém sabe ao certo o poderio. Eu só sei de uma coisa, que Roma é o menor país do mundo, que tem uma autonomia como país e que tem uma riqueza que nós não temos como calcular a riqueza que existe dentro de Roma. Eu quero dizer a todos vocês que é algo muito, muito de você estudar sobre a Reforma Protestante,
Então, quando Lutero começou a trazer a revolução e uma sede no povo pela palavra, ele se refugiou na Alemanha. Ele traduziu a Bíblia para o alemão, menos o Apocalipse. Então ele traduziu 65 livros, ele parou no livro de Judas, e o livro de Apocalipse ele não traduziu. E o que aconteceu? A burguesia que estava sendo oprimida pelo poder romano investiu em Lutero. Aí vem os jesuítas, daí você vai aprender que a perseguição que Lutero passou, ou que os cristãos passaram por acreditar na Bíblia, ela foi muito cruel, porque os jesuítas, por exemplo, Emmanuel Macron é jesuíta, Papa Francisco é jesuíta, e muita gente não entende ou não sabe quem são os jesuítas. Os jesuítas surgiram nessa época para operar uma grande perseguição aos reformados. E o que aconteceu? Esses jesuítas, eles criaram uma máquina para quebrar todos os ossos dos cristãos se convertendo e deixá-los vivos. Pensa na perseguição, meu irmão. Todos os ossos do corpo eram quebrados e a pessoa permanecia viva por ter aceitado a doutrina de Lutero. Mas o meio que estava ocorrendo o sistema religioso, a igreja cristã surgiu das cinzas após a reforma protestante. Só que existe algo que eu quero destacar aqui, que talvez você vai ficar chateado comigo, porque a reforma protestante também, Deus abençoe Manina, Deus abençoe filha do rei, a reforma protestante trouxe outra questão, que mudou o sistema religioso, né? As igrejas luteranas se transformaram em igrejas muito fortes, e muita gente olha para tudo isso de uma forma superficial, mas o sistema implantado pela burguesia, pelos burgueses, torna a igreja cristã quase semelhante à igreja romana. Só que não fique chateado com o que eu vou falar. Essa igreja que existia pré-reforma, que vendia o terreno no céu, a indulgência, ela era melhor do que a igreja dos dias atuais. Por que, pastor Carlos? Porque ela era melhor do que a igreja dos dias atuais. Porque pelo menos lá na reforma protestante, o povo vendia tudo que tinha porque eles queriam morar no céu. Por exemplo, nós estamos no mês da Fogueira Santa. Alguém me corrige aí se já houve a Fogueira Santa de Israel da Universal ou vai acontecer ainda. Meu irmão, a Igreja Universal na Fogueira Santa faz com que as pessoas vendam casa, carro, mobília, vestes. E elas vão e dão tudo na igreja. Mas elas não vendem tudo o que tem para ir para o céu. Elas vendem tudo o que tem porque elas querem ter uma vida próspera na terra. Em dezembro, obrigado, irmão Bruno Lima. Elas vendem tudo o que tem porque elas querem ir para o quê? Não é para o céu. Elas vendem tudo que tem porque elas querem carro, porque elas querem casa, porque elas querem mansão, porque elas querem empresa. Deus abençoe pastor Jefferson. E o que acontece agora, nesse exato momento? Você vê que lá a igreja pré-reforma era uma igreja que as pessoas vendiam tudo que tem, porque elas compravam uma carta que dava direito elas a ir ao céu. Então, uma geração antes da reforma protestante vendia tudo que tinha porque eles queriam ir para o céu. E a igreja protestante hoje faz o povo vender tudo que tem para ganhar bens e ser próspera aqui na terra. Então, não vou dizer só a Universal, né, que é uma igreja que você vê. Eu falo da Universal porque eu já tratei assuntos. Eu tratei assuntos de uma mãe desesperada que o filho vendeu o apartamento e ia vender o carro para dar na Fogueira Santa.
e ela procurou aconselhamento. E não tem como, meus irmãos, depois, se a pessoa ela dá uma oferta dessa na Igreja Universal, eles assinam uma procuração, dando a casa, dando o carro, dando moto, dando bens, e ninguém pode tirar. Por quê? Porque a pessoa assinou que ela está passando toda a sua autonomia sobre a casa, sobre a moto, sobre o carro, sobre os bens, para a igreja. E eu vou repetir algo, eu repeti agora. A igreja dos dias pré-reforma vendiam tudo que tinham porque queriam ir para o céu. E hoje as pessoas, elas vendem tudo que têm porque elas não querem um pedacinho do céu. Elas querem prosperar aqui na terra e elas não querem viver uma vida conforme a verdade da palavra de Deus. Irmãos, a cada dia que passa, e eu estava falando que eu estava feliz hoje, né? Olha aí, palavras. A Bíblia não é antiga nem moderna, ela é eterna. E a Reforma Protestante trouxe então toda essa reforma. Aí nós temos grandes homens como John Wesley, Moody, Finney. Eu gosto muito de estudar sobre a história de Conde de Zinzendorf, que foi um homem que acolheu cristãos perseguidos. A história de Moody, que ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. A história de Finney, que ganhou 500 mil almas para Cristo. Homens como eu e você, que começaram a pregar e a inflamar. Aí vem John Wesley, que é conhecido como tição tirado do fogo, e não porque ele era simplesmente um pregador avivalista, mas porque ele foi tirado do fogo. A casa de John Wesley foi incendiada, e ele foi retirado do meio do fogo. É por isso que ele é conhecido como tição tirado do fogo. Mas John Wesley trouxe uma revolução gigantesca para o evangelho. E aí, em 1890, começou um grande avivamento na América, conhecido como o avivamento da Rua Azusa. E esse avivamento que trouxe o Pentecoste para o Brasil, através, né, dos jovens suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre, que são então os fundadores, segundo as pesquisas, da maior igreja do mundo hoje, chamada Assembleia de Deus. E o intuito foi o batismo com o Espírito Santo, que é aquela velha questão que a Quadrangular copiou dos pentecostais. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Então todo esse avivamento gerado na Rua Azusa é outra coisa que eu convido você a estudar. Se você nunca estudou sobre o avivamento da Rua Azusa, foi um avivamento que durou teve cultos na Rua Azusa, que demorou 7 dias para terminar. E quando eu digo aqui 7 dias, era 7 dias mesmo, meu irmão, de as pessoas entrar e sair, pessoas sendo curadas, pessoas ressuscitando, demônios saindo do corpo, e o poder de Deus se manifestando por 7 dias. Hoje, na mesma denominação Assembleia de Deus, se o pregador passar 10 minutos do horário, o povo é capaz de pegar a Bíblia e ir embora, porque não tem mais o mesmo fervor. Deus abençoe a irmã Helena Sena. Não tem o mesmo afinco, o mesmo desejo de ficar na presença de Deus. Hoje, nós estamos passando por uma igreja que eu chamo da igreja pós-moderna, que é uma igreja que ama mais o mundo do que a Deus. 2 coisas me chamaram a atenção hoje aqui na Bahia. Uma foi os muçulmanos que me abordaram sobre a volta de Jesus, e a segunda foi que um grupo de jovens estavam fazendo um evangelismo, e eu cheguei perto, né? Falei com o pastor, o líder dos jovens, falei, vamos fazer um trabalho junto então, porque eu vou pregar o evangelho aqui, vocês podem adorar a Deus. E o pastor não quis fazer conforme eu falei,
e de repente chegou um grupo de rap lá, e todos os jovens da igreja se infiltraram com aquele grupo lá, e o pastor então deu mais voz ao grupo de rap, de dança, do que a palavra de Deus. Então isso mostra, meus irmãos, não porque ninguém é melhor do que ninguém, né? Mas eu digo para você que isso demonstra o quão carnal está a igreja dos dias atuais. Quão morna, né? Como a Laodiceia, Israel e a figueira aí, ó. Igreja de Laodiceia. Então imagine, eu fui lá dizer, vocês podem adorar, a missionária Raquel vai cantar, aquele rapaz lá é um cantor falando do Alário Canário, e eu vou só dar uma palavra aqui, que eu tenho que ir para outro lugar pregar, e eles deram mais crédito a um grupo de rap do que a pregação do evangelho. Então a igreja hoje, né, como nós anunciamos essa semana, a igreja Fonte da Vida de Goiânia vai ter o primeiro culto para cachorro, que é o primeiro culto pet aí sendo divulgado, com até o tamanho do cachorro que pode entrar. Olha o nível. Olha o nível que eles chegaram, que vai ter culto para cachorro agora no Brasil. Então é um nível de apostasia sem precedente. Eles estão rejeitando Jesus e estão inventando coisas para atrair pessoas para dentro dos templos. Esse é um momento de muita apostasia. Quando eu falei na live essa semana, teve um irmão que falou que quem vai pregar no culto pet vai ser um pastor alemão. Achei interessante a fala, né? Vai ser um pastor alemão.